que Daniel... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Daniel, a pergunta era, é maior a vitória de Seguro ou a derrota de Ventura? E tu disseste claramente, não, é a vitória de Seguro, que é maior. Eu não referi, obviamente, a números concretos. Sim, não, em termos ou seja, comparativos, por assim dizer. Ventura aumenta em 300 mil votos o score que o Chega tinha. Não sendo eleições comparáveis, são 300 mil pessoas que nunca tinham votado no Chega ou André Ventura e experimentaram votar desta vez e, portanto, significa, isto como eu dizia, aliás, antes das eleições, que este é o limite a que André Ventura pode chegar numas eleições. É este o limite. Por outro lado, houve um país que se mobilizou, foi votar acima das expectativas, que sempre esteve muito menos do que seria expectável nesta situação e mobilizou-se claramente, parece-me, para derrotar Ventura. Foi por isso que muitas pessoas foram votar. Porquê é que eu digo que a vitória de Seguro é maior? Porque ela é mais consequente. Ou seja, André Seguro entra em Belém com um poder bastante reforçado. O melhor resultado de sempre? Sempre. Apoios da esquerda à direita na sua eleição, o que lhe dá uma margem muito ampla. Não deve a sua vitória ao Partido Socialista, apesar do Partido Socialista o ter apoiado, não deve seguramente a sua vitória ao governo, porque Luís Montenegro cometeu o erro, do meu ponto de vista, de não o apoiar na segunda volta, portanto não tem nenhuma dívida para com ele, e nós devemos olhar para as intervenções hoje, as de Seguro relativamente contraditórias, mas dizendo, percebeu-se qual era o ponto em que ele ia focar agora no início, que é a história dos apoios ou seja, tudo o que tem a ver com o que aconteceu nestes 15 dias. Dizendo precisamos de um país preparado e não de um país surpreendido, exatamente. E depois dizendo a palavra do Presidente da República tem peso e consequência. Portanto, imagino, está no subtexto uma comparação com o que aconteceu à palavra de Marcelo Rebelo de Sousa, que deixou de ter peso e deixou de ter consequências. Agora, a questão que se põe é o teste de António José Seguro, com o peso que ele tem perante um governo que, do meu ponto de vista, está mais fragilizado do que desde o primeiro dia em que Luís Montenegro chegou a São Bento, o teste é casar a declaração que fez no início da sua intervenção com o fim da sua intervenção. Saber se ele ir aos lugares, etc., e dizer o que disse hoje, que os apoios têm que chegar às pessoas, que vai haver uma intervenção direta dele, se isto tem peso e tem consequência. Conhecendo Luís Montenegro, vou só terminar, conhecendo Luís Montenegro, sabendo como é que Luís Montenegro se habituou a lidar com o anterior Presidente da República, estando-se absolutamente nas tintas para o Presidente da República, não vai ser um teste fácil, Seguro dizer eu tenho este estilo, e conseguir que este estilo tenha... entre Montenegro e Seguro, é isso que se não houver a palavra e o peso posto em causa. Seguro, deixam de ter consequências. E isso vai ser o grande teste que ele vai ter no início. A influência, Ricardo, e a força política de um presidente prende-se com a dimensão do resultado que tem na sua eleição? Ajuda, ou seja, nós temos muitos presidentes eleitos com pouco mais do que 50% dos votos e foram presidentes, enfim, de pleno direito, tiveram a ação claríssima durante os seus mandatos, ou com pouco também, alguns foram reeleitos com 50,pouco%, e, portanto, a legitimidade nunca esteve em causa, nem está. Agora, não deixa de ser espantoso, e é por isso que eu acho que o António José Seguro tem aqui uma legitimidade imensa, porque num momento em que o sistema partidário está em profunda mudança e há muitas fraturas expostas, outras subterrâneas, de repente, aquele que, se quisermos, é o vértice do sistema político português, que é o Presidente da República, que é a única figura figura política que é eleita por voto direto, unipessoal e por maioria, não é? Nós temos presidentes de Câmara totalmente legítimos, mas que podem ter 20% ou 25% dos votos. Já tivemos primeiros ministros com 27% dos votos, e totalmente legítimos, mas Presidente da República, no sistema constitucional português, é a única pessoa que é eleita por voto direto, e tem que ter maioria. Ter batido, ser o recorde de votos de sempre de um Presidente da República é incrível. Claro que isto tem um enquadramento. Hoje há muito mais eleitores do que existia em 1991, quando Mário Soares teve a votação recorde. Apesar de tudo, se alguém dissesse há uma semana ou duas, ou se calhar há 2 dias, ou que António José Seguro ia bater o recorde de votos, ou hoje de Mário Soares em 1991, ninguém acreditava. E bateu. E, portanto, ele dobrou
o número de votos, e isso é muito importante, numa altura em que o Parlamento tem um sistema de equilíbrio um pouco instável, o Governo tem uma maioria relativamente curta, há ameaças agora não estou aqui com nenhum sentido pejorativo, de poder haver tentar alguém deitar abaixo o Governo algures, de repente haver no vértice do sistema uma legitimidade absoluta e indiscutível, é muito importante. David, o candidato derrotado, com 1/3 dos votos, ele teve 1.465.472, ligeiramente acima, mais 30 mil votos do que o Chega tinha tido nas legislativas do ano passado, 1.437.881. Mais 30 mil votos não é pouquinho para a pessoa que dizia que ia ser a líder. Foi 1.700.000. Desculpa. É isso. Desculpa. São mais 300 mil votos. São mais 300 mil votos. Desculpa, estar a corrigir-te em direto, mas tinha o número na cabeça. A pergunta pode-se colocar na mesma. Na primeira volta, mais 300 mil do que nas legislativas. Já vou a esse ponto. Deixa-me começar por aquilo que dizia o Ricardo. Eu acho que há... Esta eleição, esta segunda volta, é, na verdade, uma espécie de referendo a André Ventura, mais do que uma eleição de um Presidente da República. Ou seja, era evidente para todos, nesta mesa fora dela, que António José Seguro seria eleito. A votação é suficientemente expressiva, e já explico porquê, para que António José Seguro seja ou se torne, potencialmente, a personalidade que tem maior legitimidade contra alguém que quer ser Primeiro-Ministro ainda nos próximos anos. Aliás, afirmado esta noite. A vantagem que Seguro consegue com esta votação é que ele tem uma maioria constitucional. A história dos 66% não é qualquer coisa de inconsequente, ou seja, nós estávamos até estas eleições presidenciais naquele momento estranhíssimo da vida política portuguesa em que não percebíamos se Luís Montenegro ia virar definitivamente à direita e procurar aprovar mais coisas, Código Laboral, etc., à direita, com o Chega, com o Coutinho Figueiredo, ou melhor, com o AIL, que já não é de Coutinho Figueiredo, enfim, agora não sabemos o que é. Mas, a partir daqui, isso torna-se mais difícil. Portanto, mesmo pelo discurso de Luís Montenegro, se é que conseguimos ler Luís Montenegro, às vezes é difícil, aquilo que se percebe é, a partir daqui, o Governo tem 3 anos e meio para construir alguma coisa que não é necessariamente exatamente igual do ponto de vista de geometria política àquilo que acontecia antes. Acho que será tendencialmente mais ao centro, se é que a política ainda tem alguma lógica. Relativamente a André Ventura, ele consegue, estive a fazer a comparação votos em território nacional, porque esta eleição tem uma coisa que torna as coisas um bocadinho difíceis de comparar, que é a votação no estrangeiro não é igual à das legislativas, é mais fácil votar no estrangeiro em legislativas do que em presidenciais. Disse o número Portanto, a melhor maneira de comparar os resultados de André Ventura, que é quem é diretamente comparável, são as votações em território nacional. E são mais 340 mil votos para o Chega em território nacional do que nas legislativas, sendo que são mais 400 mil face à primeira volta. Não é uma subida assim tão pequena e só é possível esta subida ter acontecido à custa de muitos eleitores de Luís Montenegro nas legislativas. E precisamente nesse sentido, também Martim... da IEL, mas a IEL nas legislativas teve uma percentagem absurdamente pequena em comparação com a AD. Portanto, o ponto é, esta subida não era possível só com os eleitores da IEL. Não. Nem só com abstencionistas e eleitores da IEL. Só é possível com muita gente que votou obviamente não, ainda a maioria... assim não chegou à votação é um aviso do Governo para Luís Montenegro nas últimas legislativas, mas Martim, parece-te que a diferença pode vir mesmo a ser alcançada, como disse hoje André Ventura, que é o seu grande objetivo, governar? Há um ponto, boa noite, que eu não concordo necessariamente com o que o Daniel falou, que é evidente que esta noite, até do ponto de vista jornalístico, é mais fácil de analisar, porque não é aquelas noites em que há muitas vitórias. Há um grande vencedor. É absolutamente inequívoco, já foi aqui dito, não há margem para dúvida. Não quer dizer que vai ser um bom presidente. Um bom presidente pode ser eleito com 50,0 qualquer coisa. Mas tem, de facto, uma força à partida que não era esperada, aliás, pelo próprio, como ele disse, no discurso. Agora, eu acho que, francamente, eu não olho para o resultado de Ventura da mesma maneira que muita gente está a olhar. Por uma razão. Claro que o próprio e nós, ao longo dos últimos tempos,
apontámos aquele valor dos 2 milhões de votos que tinha tido a AD de Montenegro ano passado para dizer que aquilo era a bitola, era o benchmark, era onde se queria chegar. Ora, eu olho para isto de outra maneira. A direita populista radical teve hoje o seu resultado mais alto de sempre em Portugal. 1.700.000 votos. Nunca tinha tido. Mais de. E a cada eleição em que nós estamos, eu tenho vindo aqui nas eleições todas, nós estamos sempre a dizer a mesma coisa, em diferentes tipos de eleições. Portanto, isto continua a significar, apesar da tal frente republicana que aguentou um bocadinho à francesa na segunda volta para confirmar a rejeição do candidato populista radical, mas o que isto significa é aqueles 33% que os espectadores veem ali no rodapé é que 1/3 dos votantes numa eleição nacional já votam, não rejeitam o populismo radical. E se nós fazemos o paralelismo das legislativas para as presidenciais... Não rejeitam é outra coisa. Também se pode fazer ao contrário. É que esta percentagem de votação, se algum dia André Ventura a conseguir passar para o universo partidário, significa objetivamente que estão à beira de poder governar em Portugal. E, portanto, eu não acho que a derrota seja assim tão significativa ou esmagadora. É evidente que do ponto de vista... que é que tu discordas? Não, em que do ponto de vista do elan que Ventura teria se tivesse 2 milhões de votos, seria diferente. Agora, há um terceiro vértice desta eleição, embora não faça parte, já foi aqui falado, que é Montenegro, em que eu volto a não concordar com o Daniel Oliveira. Porque acho que, vejamos aqui, o pior cenário seria se tivesse André Ventura na presidência da República, que era dificílimo. E eu estou convencido que é evidente que António José Seguro vai, nos primeiros tempos, querer mostrar, como hoje fez em relação à questão das tempestades, a dizer que os 2,5 mil milhões têm que chegar já. Como vai fazer a seguir na saúde ou nas leis laborais, vai querer mostrar um papel interventivo. Mas conhecendo nós o percurso, o caderno de encargos e aquilo a que se propõe António José Seguro, o que ele não vai querer é uma crise política tão cedo. E o próprio disse, na resposta às perguntas... Não será por ele que... Ele não só prometeu lealdade e cooperação, que, como disse, não será por mim que a legislatura será interrompida. Isto é, eu até estou convencido, nesta altura, com os dados que nós temos, que apesar da margem de Luís Montenegro se ter estreitado, eu até acho que se estreitou mais pela resposta às tempestades, ou, por exemplo, pelo efeito que a questão das tempestades pode ter do ponto de vista orçamental e económico, o que isso pode significar, por exemplo, do regresso aos déficits, do que estreitar-se o seu caminho por ter Seguro em Belém. Porque provavelmente o que Seguro vai querer fazer nos próximos tempos é o que outros presidentes historicamente fizeram em tempos de coabitação com um primeiro-ministro de outro campo político, que é garantir a sua reeleição. E, portanto, desse ponto de vista, eu até acho que o líder partidário, que a prazo pode eventualmente sofrer e amargar mais, com os tais 3 anos que Luís Montenegro falou e que António José Seguro hoje falou, é o próprio José Luís Carneiro. Concordas, Daniel? Não acho nada que o Luís Montenegro saia daqui com um pesadelo. O pesadelo é as tempestades que lhes têm assolado. Eu não disse isso. Eu disse que ele foi o maior derrotado destas eleições. Não disse que este era o pior presidente que podia querer. Objetivamente, ele foi derrotado 2 vezes porque fez as escolhas erradas. Seguro é um bom presidente para Luís Montenegro. O problema... Sim, é o segundo melhor para ele, ou o segundo preferido. Quer dizer, Marcos Mendes ainda seria melhor, mas o problema... Eu acho que sim, mas o problema é de Seguro. Eu levantei as questões que se punham a Seguro. Por causa das características de Luís Montenegro, nem precisávamos esperar muito, até na intervenção de hoje. Que foi uma intervenção, do meu ponto de vista, pouco hábil, pouco diplomática, em que disse 3 vezes que o ciclo político ia durar 3 anos e meio, tipo a dizer ao Presidente da República, ainda o homem não chegou a Belém, já a dizer põe-te lá no teu lugar e não venhas aqui aborrecer. Ou seja... É uma interpretação muito, muito lata. Não é muito lata. Ninguém na eleição, quando um Presidente da República acaba de ser eleito, diz 3 vezes quanto tempo é que vai durar o seu mandato, a não ser que esteja em conflito, e não é o caso. O problema é que Luís Montenegro não tem capacidade política de lidar com o Presidente da República. Muito menos, e mais, o que consigo perceber de Luís Montenegro terá ainda menos estando fragilizado. E, portanto, o que eu digo é que é o próprio Seguro, que naturalmente teria essa estratégia que tu acabaste de definir,
fazer o que todos os presidentes fazem num primeiro mandato. Luís Montenegro não lhe vai facilitar a vida, porque para poder fazer isso é preciso respeitar o Presidente, é preciso dar espaço ao Presidente, é preciso permitir, quando o Presidente diz uma coisa, ok, isto tem 2 sentidos. Bastou ver a própria relação que Luís Montenegro mantém com o Partido Socialista, não permitindo sequer que o Partido Socialista o ajude, para perceber a dificuldade que Luís Montenegro tem, por perfil, e no meu ponto de vista, por fragilidade política, que se agravou depois destes 15 dias, está mais frágil e, portanto, tenderá a ser menos cooperante, e não mais, do que eu consigo perceber das características de Luís Montenegro, que Seguro vai ter uma situação difícil, porque Seguro quer ajudar, até quer atirar o Partido Socialista para os braços do PSD, quer fazer tudo isso, mas para o fazer sem ser um verbo de encher, mantendo a ideia, por exemplo, em relação a isto, agora que aconteceu nestes 15 dias, ao início da intervenção, o Primeiro-Ministro tem que dar a este Presidente o espaço para ele cumprir a sua função, fazer as suas exigências, ele dar as devidas respostas, ou seja, dar os espaços para a cooperação não ser uma completa... transformar um Presidente que acabou de ser eleito por 2/3 dos portugueses numa figura decorativa. Mas não, eu acho que aí... Eu não vou fazer adivinhas, porque não sei como é que é até porque não sei como é que é o Vamos ouvir Luís Montenegro. a opinião do Ricardo agora. Termino só. Não sei como é que é o Luís Montenegro pós estes 15 dias, que eu acho que mudaram estruturalmente a imagem que os portugueses têm deste governo. Estruturalmente tenho dúvidas. Eu acho que é estruturalmente, aliás, como não impede que ela até venha a ter vitória. Claro, é isso. Depois de 2017, o governo de António Costa teve uma maioria absoluta, mas mudou estruturalmente o olhar que as pessoas tinham sobre o governo. E depois as condições políticas definiram o resto. Certo, no momento sim, depois a história recente tem-nos mostrado que, mesmo quando os governos reagem mal e as coisas correm mal em várias situações destas, vai ter mais não quer dizer as coisas são recuperáveis. Não é isso? Sobretudo os grandes desastres naturais. A imagem não foi recuperada. A imagem do governo de António Costa não foi recuperada. Vamos ouvir agora o Ricardo. Obrigado. Só falando sobre isso, os grandes desastres naturais, que são desastres, são coisas horríveis e trágicas, enfim, para quem as sofre, como é óbvio, e quando correm mal aos governos, são sempre muito complicadas para os governos, mas depois, se conseguirem, mesmo, o ideal é responderem bem na altura, mas quando não respondem bem na altura, como foi o caso, se depois conseguirem à frente resolver as coisas e dar alguma mostra de que as coisas estão melhores, é recuperável. O país, e aqui estou a falar do país, não é só o governo, hoje em dia, apesar de termos situações de incêndios, continuamos com situações muito complicadas, há uma ideia de que a resposta é melhor do que foi, do que era antigamente. Se a resposta da Proteção Civil mais à frente, não é daqui por 2 semanas ou 3, ficar mais resiliente, como agora se diz, eu acho que é politicamente arranja-se um novo Mário. Bem, do ponto de vista político, só deixa-me dizer, e com a legitimidade acrescida de quem começou a andar nas Caldas de Rainha, foi onde eu dei os primeiros passos, portanto, não foi só António José Seguro, comecei a andar nas Caldas de Rainha, é muito importante saber isso. Quer dizer, é que eu acho que o nosso sistema tem, enfim, 3 polos, não é? O Parlamento, o Governo e o Presidente. É muito importante a legitimidade de um Presidente acrescida neste momento. Agora, este Presidente precisa, de certa forma, que as outras partes que estão um bocadinho mais frágeis, o Parlamento não está frágil, está mais confuso, não é? E o Governo, que tem uma margem curta, funciona. E, portanto, eu acho que para o Governo não é nada mau ter o António José Seguro como Presidente da República de todo. E não vai, e que, aliás, já é mais difícil de explicar, só o futuro dirá, que uma certa tensão entre os dois não é necessariamente má. Tensão política, desde que seja uma tensão correta, não é? Tensão política, de que haja, que o Governo quer uma coisa, o Presidente pode querer outra, e que haja uma tensão política. Eu acho que não é mau. O Primeiro-Ministro não é pode mau, ignorar aliás, mais. Quais são as vantagens nisso, Ricardo? Qual é a vantagem dessa tensão? Não é um tema muito fácil de explicar, mas eu acho que o futuro pode dar alguma razão. Porque tira algum da centralidade do Parlamento. Ou seja, o Parlamento é o centro político e será o centro político. Mas neste momento, qual é a oposição a Luís Montenegro? É sempre Ventura de um lado, depois é o Partido Socialista um bocadinho. Houver um bocadinho mais tensão com o Presidente da República, ainda por cima com uma grande legitimidade, eu acho que pode ser interessante para o Governo. É uma questão politicamente é diferente. O jogo mudou. Deixa-me ouvir aqui também o Eu acho que é importante David. E acho que o Governo tem que perceber isso. O jogo mudou. Não mudou no sentido do Parlamento, é o mesmo, estão lá o mesmo número de deputados, mas mudou um bocadinho a geometria política neste momento é outra. Para antecipar essa relação de Luís Montenegro com António José Seguro? Eu acho que os discursos dos dois hoje
são bastante simétricos. Querem os dois colaborar um com o outro. E não parece que possa ser uma total coincidência. Há pelo menos uma coincidência objetiva de propósitos. Luís Montenegro tem, depois deste resultado, depois do que aconteceu nestas presidenciais, já agora, depois do que aconteceu nos últimos meses, e não estou a falar só das intempéries, as crises sucessivas na saúde, etc., ele tem todo o interesse em prolongar a legislativa, não vejo nenhum motivo para que Luís Montenegro volte a fazer o que fez há um ano, que é provocar eleições ao primeiro pretexto para tentar reforçar o seu poder. Não lhe iria sair bem, e isso fica muito claro destas eleições, ou pelo menos o risco era muito grande. E António José Seguro também precisa de encontrar um modo de atuação em conjunto com o Governo e com o Parlamento que lhe permita chegar ao fim do seu mandato. O Presidente vai querer uma legislatura coisas, claro, com coisas para mostrar. Isso não se faz com interrupções sucessivas, como temos visto ao longo dos últimos anos. Portanto, havendo uma coincidência de propósitos, o grande ponto de interrogação é se Luís Montenegro vai mexer no modo como estava a orientar estrategicamente o Governo, que era umas vezes à direita radical, outras vezes mais pontualmente à esquerda, aconteceu sobretudo no Orçamento de Estado, muito pouco mais, mas a questão é até que ponto é que isso será possível com alguém em Belém que tem a força e o perfil de António José Seguro. A força política é-lhe entregue pelos 66% dos votos. E são votos contra André Ventura. Não são votos... Ou seja, vamos pôr as coisas desta maneira. Hoje o sistema ganhou. O sistema contra o qual André Ventura esbaraceja todos os dias ganhou com 2/3 contra 1/3. Eu não estou a minimizar aquele terço. Acho que o Martim tem toda a razão. É muito importante. Ainda assim, e para 5 anos, do ponto de vista da legitimidade da presidência, o sistema ganhou. E isso é fundamental para garantir estabilidade. Tão alargada esta maioria... Luís Montenegro... Claro, e a dimensão. Se retira este mais sinal, do que a maioria, Nelma, deixa-me dizer uma coisa, mais do que a maioria, é outra das grandes surpresas da noite, nós já não estamos a falar disto porque já passaram umas horas, foi a votação. Claro. A quantidade de pessoas que votaram, reparam, estavam criados todos os condimentos para que houvesse uma maior abstenção. Desde certeza de quem ia ganhar, haver muita gente que não se revia nenhum dos dois candidatos, o péssimo tempo, os temporais destas últimas semanas, a própria falha da resposta do Estado, ou seja, estava criado o caldo, o apelo de André Ventura para que as eleições fossem adiadas. Ou seja, havia aqui uma tempestade perfeita para que a abstenção fosse alta. Nenhum de nós teria surpreendido. E por isso é que eu, repito, eu surpreendi-me muito, e acho que todos nos surpreendemos, agora já não dizemos, já passaram umas horas, por ter votado tanta gente como na primeira volta. A abstenção foi menor até do que na primeira volta. Portanto, é incrível. É incrível. Quando a paleta de oferta para os eleitores era muito mais curta. Há muita gente que não se revia e foi votar. E isso é espantoso. A pergunta aqui... Não, força, Martim. Não, eu queria acrescentar um ponto muito prático, mas que eu acho que decorre do que estou aqui a ouvir, que é o seguinte, que é até para as pessoas perceberem lá em casa. Quando nós chegamos a setembro ou outubro, é um clássico, para mais com um governo de minoria, que é o orçamento é aprovado ou não. É um clássico. Como é que o governo faz para aprovar o orçamento? Ora, este ano, o que eu tenho a certeza absoluta, e penso que quem está aqui na mesa concordará comigo, é que a última pessoa que vai sequer permitir que se equacione a possibilidade de um orçamento não ser aprovado e isso provocar uma crise política, é o novo Presidente da República. E, portanto, desse ponto de vista, e por isso é que eu acho que, desse ponto de vista, António José Seguro funciona como uma espécie de garante da estabilidade para Luís Montenegro. Acho mesmo que funciona. E acho que isso, a prazo, veremos, isto na política hoje em dia é tudo muito acelerado, não se pode olhar para 3 anos, mas a prazo isso pode até penalizar José Luís Carneiro, porque se volta a aprovar um orçamento este ano, tal como fez o ano passado, a dada altura, é a muleta do governo sem o ser, de um governo que passa os outros 6 meses do ano a aprovar diplomas com o Chega. Isso é mau. Porquê que isso é mau? Não, pode ser mau internamente para a afirmação de um líder da oposição que quer voltar a governar. E, portanto, desse ponto, por isso é que eu acho que, desse ponto de vista, se o governo conseguir dar a volta à tal questão da credibilidade, da imagem junto dos portugueses, eu não dou por adquirido. Isto é, um presidente em primeiro mandato vai querer garantir a reeleição. Para garantir a reeleição, convém ter-lhe estabilidade. Para ter estabilidade, vai dar-se bem com o primeiro-ministro, que é de outro partido. Não dá tempo para eu vou ser ultra rápido. É pegar exatamente na parte das Caldas de Rainha. Não é na parte das Caldas da Rainha. Também aprendeste a andar nas Caldas da Rainha. Em 1969. Na capital. Em reforço, ou seja, a força
a enorme votação que teve António José Seguro resulta numa recusa do Chega e de André Ventura. O que levanta uma questão que tem a ver com isso que tu disseste. A questão não é quem é que vai aprovar o orçamento, é evidente que vai ser o Partido Socialista, para mim já há muito tempo. A questão é se é possível manter a estratégia de nos outros 6 meses e o resto do tempo continuar esta maioria suportada por um Presidente da República reforçado que a quer manter, basear-se numa aliança entre o sistema e aquele que foi derrotado nas presidenciais pelos que votaram em Seguro. Ou seja, a força de Seguro é a antítese de Ventura e ele não pode continuar a suportar, ajudar o governo a manter uma aliança não explícita com o Chega. Por acaso, eu acho que